Vamos falar agora sobre engasgo com a Fran, a nossa pediatra. Bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada, Mari. Fran, é um assunto que muitas mães têm medo. Quando a gente pensa ali no leite materno, isso acontece depois na introdução alimentar e durante toda a vida. É algo que realmente nos preocupa. Como que a gente vai agir? A gente sai correndo para emergência? Não dá tempo? O que a gente pode fazer em casa? Então, existem manobras, né, que eu acho que todos os pais precisam dominar, precisam saber. Eu quero que você fale um pouquinho para nós sobre esse assunto. Boa tarde. Então, assim, engasgo é um assunto muito polêmico porque existe e muito. Então, assim, nos menores de 1 ano, só para teres ideia, é a principal causa de morte acidental nos menores de 1 ano. Então, a gente precisa saber as manobras iniciais para desengasgo, né, dos menores de 1 ano, de maiores também, adultos, porque em algum momento da vida, todas as pessoas vão passar por um momento de ter presenciado alguém que teve um engasgo. Uhum. Então, é importante saber como é que a gente pode auxiliar essa pessoa, seja ela um filho, um amigo, um colega, alguém no restaurante, né? Então é importante a gente saber as manobras, como é que funcionam. E assim, eu sempre penso que todo mundo tinha que passar por fazer um curso, alguma coisa, para ter essa habilidade, porque a qualquer momento pode acontecer, como você falou, às vezes até no avião, comendo um amendoim, alguma coisa, acontece, e aí? O que faz? Então tem que ter um maior número de pessoas aptas a fazer essa manobra, Fran. E fala para nós como que é essa manobra pensando num bebezinho. Sei que a Joana está aí no seu colo e você trouxe ela justamente para demonstrar para quem está nos acompanhando como que faz, como é esse procedimento, como é essa manobra, né? Então, a manobra nos menores de 1 ano, a gente utiliza a manobra com eles no colo, né? Então eu trouxe a Joana, que é um bebê simulando ali 1, 2 meses, né? Para demonstrar que a gente vai posicionar ela de uma forma que ela fique com a sua mão dominante na cabeça, ajustando ela aqui no corpo. A gente primeiro tem que identificar os sinais que a criança está engasgada, né? Então, às vezes ela vai ficar com os lábiozinhos roxos, os dedinhos roxos. Se for uma obstrução parcial, às vezes ela vai fazer um estridor, que é aquele barulhinho quando o ar entra. Se for um engasgo total, o bloqueio total da via aérea, a criança às vezes está tentando respirar, faz esforço para respirar e a gente não vê o tórax mexendo. Então é uma criança que precisa de mais urgência ainda. E geralmente, como tem, mesmo nos engasgos parciais, a gente tem uma diminuição da quantidade de oxigenação, a criança já fica hipotônica, ela já fica mais molinha. Vai aos poucos, depois de alguns minutos, já perde a consciência. Então, a gente precisa agir rápido, né, Mari? Então, a gente vai posicionar ela no colo, de preferência você sentada ou agachada no chão. A sua mão dominante pega na cabeça da criança. Com os seus 2 dedos, você vai fazer um V e vai tentar manter a via aérea aberta. Então, uma leve hiperextensão do pescoço para manter a boquinha do neném aberto, que é onde a gente está suspeitando que tem alguma coisa obstruindo. Então, virou aqui, posicionou. Com essa parte mais dura da mão, a gente vai na linha dos braços do nenê fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A gente precisa fazer essas compressões não tão fraquinhas, né? A intenção disso é a gente estimular como se fosse uma tosse, para poder tentar ter a expulsão de ar da cavidade torácica, para que o nenê expulse o objeto que está na boca, objeto, alimento, né? Alguma coisa assim. Então, não resolveu as 5 compressões nas costas, posiciona o nenê aqui, e aí tu vai com 3 dedos, também na linha aqui dos braços, fazer 5 compressões na frente. 1, 2, 3, 4, 5. Até que haja a desobstrução. Nessa manobra inicial, no iniciozinho, não deu certo, o nenê continua assim, é o momento que a gente precisa entrar em contato com o serviço de emergência. 193, o Corpo de Bombeiros, 192, o SAMU. Então, hoje em dia, assim, às vezes acontece essa manobra, a mãe está sozinha com a criança em casa, ou o cuidador está sozinho com a criança em casa. Então, pega o celular, disca, bota no Viva Voz, continua fazendo a manobra, né? Ideal seria que todas as pessoas, Mari, que a gente pudesse até ter na escola, né?
os primeiros socorros, um curso de primeiros socorros para as crianças desde sempre, desde pequenininha nas escolas, para que a gente possa já ir desde cedo sendo treinado a fazer essa manobra. É uma manobra que não é difícil de fazer e salva vidas, né? Existe também uma lei, não sei se tu já ouviu falar, que chama Lei Lucas, que em 2017 a história por cima assim, dessa lei foi que uma criança de 10 anos foi num passeio com a escola, numa fazenda no interior de São Paulo. Essa criança, na hora da refeição, eles estavam todos no refeitório comendo cachorro quente. Por causa da salsicha, a criança se engasgou. Não teve ninguém para poder fazer essa manobra lá. Nenhum dos professores sabia, nenhum das pessoas da fazenda, nenhum dos monitores sabia fazer a manobra. A criança só foi socorrida quando o SAMU chegou ao local. Dentro de 2 dias foi a óbito. E a mãe dessa criança, ela levou o luto à luta. Então, ela levou para tramitação no Congresso uma lei que se tornou uma lei federal, para que todas as escolas em território nacional tenham a obrigatoriedade de treinar alguns funcionários para ter manobras de primeiros socorros. Não só de desengasgo, né, mas de primeiros socorros. Então, isso é uma coisa que as pessoas podem consultar quando for colocar a criança na escola e podem cobrar isso das escolas que os filhos estão. E não só escolas, né? Lugares que tenham recreação infantil também tem que ter. Lugares que atendam a demanda de crianças. Todos esses lugares são obrigados a ter uma equipe que esteja... que tenha esse curso de primeiros socorros. Frei, quando a gente pensa nessas crianças, por exemplo, esse menino de 10 anos, enfim, pessoas acima de 1 ano, como é que funciona essa manobra? Então, aí a manobra, geralmente para os maiores de 1 ano, a gente já tem que se ajoelhar na altura da criança, né? E funciona igual a manobra que realizamos nos adultos, né? É a manobra de Heimlich. A gente precisa estar atrás da pessoa e fazer a manobra como eu vou demonstrar. Então, vamos fazer? Vamos. Então, Mari, para crianças maiores de 1 ano, a gente se ajoelha, né, à altura da criança, vamos guardar o polegar para dentro, fechar, e com essa parte da mão, a gente vai abraçar a criança, colocar, localizando aqui onde estão as costelas, bem onde fica a boca do estômago, no centro do abdômen. E com esta mão aqui, a gente vai apoiar aqui e fazer as compressões mais fortes, né, em 5, 6, até que a criança ou o adulto se desengasgue. Fura, essa manobra que você fez em mim é a manobra que a gente faz em crianças acima de 1 ano, adolescentes, adultos e idosos, é isso? Exatamente, Mari. Aí só dependendo do tamanho e da altura da criança, a gente se ajoelha para ficar mais ou menos próxima da altura dela. E a partir de uma criança que já seja mais ou menos da altura do adulto, né? A gente já pode fazer essa manobra em pé mesmo. Entendi, Fran. Muito obrigada por nos mostrar. Eu espero que você tenha gostado. Salva essas imagens aí no teu celular, olha bastante, divulga com o maior número de pessoas que você puder. Quanto mais pessoas estiverem aptas a fazer essa manobra, mais segurança nós temos. Obrigada, Fran, e até a próxima. Obrigada. Nós estamos vivendo um momento de muitos resfriados, gripes e secreções para tudo quanto é lado. Nariz, na garganta, no ouvido. Então, eu convidei a nossa otorrinolaringologista, a doutora Andréia, para falar um pouquinho sobre isso, sobre esse desfecho desses resfriados, o que leva para a otorrinolaringologia. Doutora, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, sempre bom estar aqui com vocês. Muito bom aprender com você e agora eu quero entender um pouquinho sobre isso. Uma gripe, ela pode evoluir, pode trazer complicações que nos levam depois até você. Conta para nós, então. Sim, né? As gripes, resfriados podem complicar, infelizmente, né? E aí são as complicações que a gente teme, né? Um pouco mais ali, porque a gente sabe que gripe, resfriado é autolimitado, ele dura seus 7, 10 dias e tende a melhorar espontaneamente. Quando isso não acontece, pode virem as complicações, né? Uma delas e das mais temidas é a pneumonia, né? Então pode complicar, o vírus da gripe pode causar pneumonia, a gente sabe que tem grupos mais suscetíveis a isso, crianças, né, de até 5 anos de idade, idosos, pessoas imunocomprometidas.
essas são mais suscetíveis a essas possíveis complicações, principalmente pulmonares. Outra complicação que pode acontecer é a otite. Então, o quadro de gripe, de resfriado, ele deixa muita secreção nas vias aéreas. Essa secreção pode migrar para o ouvido, porque a gente sabe que o ouvido, ele se comunica com a parte posterior do nariz e, eventualmente, as secreções nasais migrarem para o ouvido e causar uma otite, né? Além disso, também podem complicar com sinusites bacterianas, né? Então, o quadro de resfriado em si, de gripe, é um tipo de rinocinusite, porém viral. Quando ela se estende mais, ali 10, 14 dias, já pode sim ter complicado com uma sinusite bacteriana. Isso acontece em até 10% dos casos. E aí, como que um vírus, depois ele se transforma em um caso que é bactéria? Como que acontece essa mutação dentro do corpo? Sim. Muita gente pergunta assim, essa semana eu recebi a pergunta, doutora, é verdade que sinusite é um resfriado mal curado? Não é bem assim, não é que se transformou, que não foi mal direcionado, né, ou que não foi curado. O que acontece é que pode evoluir no sentido de que aquela gripe, aquele resfriado, deixa o sistema imunológico mais enfraquecido, pode deixar, né? As mucosas ficam mais sensíveis pela presença do vírus e aí fica mais suscetível a virem bactérias. E numa pessoa que estaria no seu estado normal não seria suficiente para causar infecção, porém naquela pessoa que já está fragilizada, sistema imunológico fragilizado, mucosa sensível e presença de secreção, a bactéria encontra um ambiente propício para se desenvolver. E aí sim pode evoluir. Não é a maioria dos casos que isso acontece, porém é relativamente frequente. Então não é que um se transforma no outro, é que um favorece o outro. Entendi. E sintomas, o que a gente pode esperar? No caso de cada complicação vai ter seu sintoma específico, né? Então a pneumonia a gente fala de persistência da tosse, de dor no tórax e aí pode ser confirmado com um exame de imagem. No caso de complicações como a otite, dor no ouvido é a principal, né? Quando não tem uma dor, mas pode ter também sensação de que está tapado. É como se estivesse dentro da piscina. Algumas pessoas relatam, nossa, parece que meu ouvido está aqui na piscina. Olha só. Então, é um dos sinais, né? Então, dor, a sensação de ouvido abafado, a audição comprometida, né? Então, esses são sinais de uma complicação que levam a pensar em otite. Complicação que nos faz pensar na sinusite, às vezes é mais um prolongamento dos sintomas do que tanta mudança. Então, o que a gente espera de um quadro viral? 10 a no máximo 14 dias. Quando a gente tem um prolongamento de muita tosse, muita secreção, além desse tempo, principalmente quando é uma secreção mais catarral, mais purulenta, a gente já pensa que pode ter complicado ali com um quadro de sinusite. E o que fazer? Cada um vai ter um tratamento específico, né? O que a gente pode fazer antes, né, para tentar não complicar, é se manter bem hidratado, né? Deixar o corpo o mais fortalecido possível. Então, o vírus, a gente não tem um tratamento específico, né? Eu vou tratar essa virose e acabou, não. A gente dá tratamento que a gente chama de sintomático. Ele vai ajudar para amenizar os sintomas até aquele ciclo do vírus que inevitavelmente ele vai estar ali e ele vai causar incômodo. Então, até 7, 10 dias, no máximo 14 dias, teremos sintomas virais e os tratamentos são para amenizar. Quando complica, aí sim, no caso de uma pneumonia, vai ter necessidade de um antibiótico. A otite, a maioria delas também precisa de antibiótico. A sinusite também, quando é bacteriana, a gente entra com antibiótico. Então, a gente vai primeiro tentar fortalecer para que não evolua para uma complicação. Depois que isso acontece, infelizmente, aí vai o tratamento específico de acordo com os sintomas, né? Nossa, quanta informação boa. E a gente saber que isso acontece e como que acontece. Também acho algo muito importante a gente falar sobre as vacinas, que também ajudam nesse processo, assim, pensando em gripes e vírus, né, doutora? Sim, bastante, né? Tanto que é recomendado, principalmente para os grupos suscetíveis à vacina da gripe anualmente, mas todo mundo deveria tomar, né? Então, a vacina da gripe é bem importante manter o calendário vacinal em dias também. Temos as vacinas pneumocóccicas que evitam pneumonias, meningite, né? Então, ter o calendário vacinal, principalmente das crianças, bem certinho, bem em dia, é fundamental para a gente não ter essas complicações, essas evoluções de um quadro que seria mais brando, né? Então, é bem importante esse ponto também. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco.
Eu espero que você tenha entendido, então, como que é esse processo. Não é uma mutação, existe vírus, existe bactéria e tudo precisa de um tratamento, de um olhar profissional. Então, eu sempre digo, qualquer sintoma leva para o médico, não tenta medicar em casa, não deixa muito tempo prolongar uma situação, porque aí sim pode piorar. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre bruxismo na infância com um especialista nesse assunto, doutor Arthur. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Doutor, o que é o bruxismo? Como que uma mãe que não conhece, que nunca vivenciou essa situação, pode saber, cogitar a hipótese, acho que meu filho está fazendo um barulhinho, enfim, como que a gente sabe que aquela criança tem bruxismo? Tá. Primeira coisa, é importante entender o que é o bruxismo, que é o hábito de apertar ou ranger os dentes, estimulado pelos músculos da mastigação. E esse mau hábito ele pode ser realizado durante o dia, quando a pessoa está acordada, consciente, ou durante a noite, quando a gente está dormindo, né? E na infância, esse mau hábito também é muito recorrente, né? Às vezes os pais ficam um pouco assustados quando vem a criança dormir e ao mesmo tempo ranger, fazer um barulho. Que incomoda de ouvir. É algo agoniante, né? Quando a gente fica ouvindo uma pessoa ranger os dentes, entender que aquilo lá está sendo triturado, né? O esmalte dentário. Na criança, é um pouco difícil a gente trabalhar uma solução, tá? Primeiro, porque pode envolver aspecto genético, e isso a gente não consegue controlar, modificar, né? Tudo que vem da genética é algo que já é meio que pré-determinado a acontecer. Mas existem abordagens ambientais que podem tentar minimizar um pouco essa situação. Então, por exemplo, avaliar com mais profundidade como está o aspecto emocional da criança. Se ela estiver passando por momentos de ansiedade, estresse, hiperatividade. Tem ligação, então? Tem uma ligação. Muitas vezes o apertar o dente é o reflexo do dia da pessoa, né? Então, isso já também se complementa, é uma informação que complementa até para adultos, né? Quando nós temos uma rotina muito estressante, muito corrida, que exige demais do nosso fator emocional, a tendência é que quando a gente vai dormir, que a gente tensione mais essa musculatura, que a gente reproduza essa tensão muscular para o sono. E com a criança também não é diferente, né? É muito comum crianças com essas características de hiperatividade também apresentar o bruxismo quando dormem, né? E aí entra a importância de outros profissionais atuarem em conjunto, como por exemplo a psicologia, odontopediatria, enfim, que possa dar um suporte melhor para a parte comportamental dessa criança. No adulto, a gente tem mais ferramentas de como trabalhar a parte comportamental. Existem exercícios para serem aplicados, onde a pessoa vai conseguindo se reeducar na parte comportamental do apertar. Na criança é mais difícil, ela não tem tanta maturidade para isso, então isso faz com que a abordagem fique um pouco mais limitada. Mas, no modo geral, posso resumir que são duas vertentes importantes, a parte genética e a parte comportamental, sempre com o auxílio e o foco na parte emocional, que é algo para ficar bem atento a respeito. Nossa, que interessante essa ligação. E assim, o que pode acarretar? A gente pensa, não vou tratar, ele está só rangendo o dente. Quais os problemas que o bruxismo traz para a vida daquela criança, depois de um adulto? As consequências são muitas, né? Existe uma lista muito grande de sintomas que são muito recorrentes em quem tem bruxismo. Falando especificamente das crianças, eu posso dizer que ele é mais perigoso ou mais danoso quando ela já começa a ter dentição permanente. Porque a dentição decídua, que é conhecida popularmente como dente de leite, ele vai cair um dia. Então, por mais que ele seja desgastado, seja comprometido a sua estrutura, ele vai cair, vai chegar um permanente novo. Agora, quando já está com o permanente, ou parcialmente com uma parte dos permanentes, aí esse hábito pode realizar desgastes que são irreversíveis, né? Pode ser considerado a utilização de uma placa de proteção, que também é muito comum com pacientes adultos, só que com criança
que está em fase de troca de dentição, essa placa precisa de um acompanhamento mais frequente, porque a arcada da criança vai se modificando muito. Dentes estão caindo, outros estão nascendo. É uma constante mudança ali na boquinha, exatamente. né? E a placa, ela é estática, Lógico. né? A gente tem que ir adaptando essas mudanças da arcada dentária para a placa nunca perder esse encaixe, né? Então, é algo a ser considerado, só que tem essa observação que é um pouco diferente do adulto, né? A arcada do adulto não é comum modificar tanto quanto a da criança, por exemplo, mas é uma boa alternativa para ir pelo menos prevenindo os prejuízos que esse mau hábito pode causar aí para a vida da criança. Doutor, então quando a gente pensa em tratamento, aí entra essa parte psicológica e também a opção de usar uma placa, é isso? Como eu falei, a placa tem que levar em consideração algumas características da arcada. Sendo possível, eu recomendo sim. Tá? Algumas teorias indicam que ela poderia interferir no desenvolvimento esquelético, mas não é o que eu acredito diante dos estudos mais recentes. Então, pode usar a placa desde que ela passe pela adaptação. Então, no modo geral, aspecto emocional, uma placa de proteção, o aspecto genético é algo limitado para a gente atuar. É basicamente isso, né? Como eu falei no início, é mais restrito às possibilidades, né, de atuação para a criança. Para o adulto, a gente tem muito mais ferramentas efetivas. Mas isso sendo bem trabalhado na infância, principalmente o aspecto emocional, já é um grande passo para estar inibindo, né, esse processo. Adorei. Obrigada por dividir conosco tantas informações. Eu tenho certeza que você já tem uma visão bem diferente agora sobre o bruxismo, mas se ficou com alguma dúvida, caso a gente não tenha sanado essa dúvida, manda mensagem para nós, que o doutor nos ajuda a entender, responde, e tenho certeza que vai ser muito bom para você estar bem informada, porque como eu sempre digo, uma mãe bem informada não precisa de mais nada, né, doutor? Com certeza. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a libido no pós-parto. Eu tenho certeza que as mulheres que estão com o bebezinho em casa vão entender o porquê da gente ter escolhido esse tema. E eu escolhi a doutora Márcia, nossa ginecologista obstetra, para abordar esse assunto. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito feliz pelo convite. Espero compartilhar e poder colaborar um pouquinho aqui com informações ótimas para elas. Muito bom te ter aqui. Esse assunto é um assunto muito importante, porque realmente acontece, é uma vida antes do bebê e às vezes até na gestação por conta da parte hormonal. E aí vem o bebê e a libido, pum. E aí, por que isso acontece? O que a gente faz? Conta pra nós. Muito bem. Então, assim, algo normal. Primeira coisa é entender que é natural. Homens, entendeu? Veio um bebê. Papai. Chegou um bebê. Então, há uma prioridade ali de cuidar daquele bebê ainda indefeso. Então, um organismo muito perfeito, muito fisiológico. A mudança hormonal vai preparar a mãe para isso, né? Mas essa parte, ela não vai ficar esquecida, né? A mulher, ela tem uma necessidade, o casal tem uma necessidade também fisiológica, mas é importante a gente esclarecer algumas coisas aqui, né? Então, tem alguns fatores. A libido, ela é multifatorial e atinge aí, antes da gestação, até 40% das mulheres. Então, é algo já do nosso dia a dia. Então, imagina, com essa mudança hormonal, né? Há uma queda do estrogênio, há um aumento da prolactina, a mulher está ali amamentando. Aquela ocitocina que antes era com o marido, aquele aconchego, ela agora é em relação ao filho. Então, muda totalmente. Então, hormonalmente já é um fator. Outro fator é a mudança corporal, né? Então, é um fator também que é do dia a dia da mulher, mas pós-parto, o corpo se preparou para receber o bebê. A mulher se sente, né, não tão acomodada naquele corpo. E tem um tempo para isso voltar também, né? Então, são vários fatores aí. A mulher, às vezes, dá o baby blues, às vezes dá a depressão pós-parto. É outro dos fatores também que a gente vê no dia a dia, nos atendimentos, que também vai ter uma importância e tem que ser levado muito a sério, né? Essa importância de compartilhar. Então, são vários fatores para a gente abordar aí, claro, de forma individual, né? Cada uma vai ter suas necessidades, um fator ou outro desse vai pesar um pouco mais. E a nossa abordagem é conforme a necessidade da mulher mesmo.
E aí, então, esse assunto ele tem que ser levado para o médico, tem que ser levado para o ginecologista para ver o que pode ser feito. E assim, quando a gente pensa em relação, né, no pós-parto, a gente espera um período também, né? Tem esse período. E daí muitas mulheres comentam que, passou 30 dias, 40 dias e eu sigo sem a mínima vontade de ter relação. Então, a libido está muito baixa. Então, como que lida com tudo isso? Isso, então assim, em sua maioria, né, as mulheres, ela realmente tem uma dificuldade ali naquele primeiro ano, né, nos primeiros meses mais ainda, mas é uma questão até que tem que ser discutido com o profissional, mas de acordo com a necessidade do casal. Sim. Então, alguns homens também vão olhar para a mulher um pouco diferente em relação a isso, né? Claro que há exceções, tem mulheres e tem homens que têm muita necessidade e esse estímulo continua, impulso sexual mantido, mas em sua maioria tem que haver uma conversa. E aí, diante da necessidade, a gente vai mudar, cuidar do corpo, né? Voltar à atividade física, ter tempo para o parceiro. Então, conforme a necessidade ali, a gente vai orientar e investir, né? Muitas pessoas perguntam se tem algum medicamento, algo que estimule essa vontade, porque comentam e estudos mostram que o homem, ele, pela natureza, ele tem mais necessidade do que a mulher por conta de hormônios. Então as pessoas falam, não tem como a gente suplementar algo para aumentar a necessidade? Ou o que se faz, doutora? Muito bem. Então, normalmente no pós-parto a gente não faz essa abordagem medicamentosa, né? É mais mesmo direcionada à mudança do estilo ali, a ter tempo para o relacionamento, mas também há laser terapia, né, no canal vaginal, porque vai diminuir a lubrificação por causa dessa alteração hormonal também. Então, existem outros meios ali adjuvantes que vão facilitar, vão ajudar, não diretamente, às vezes, uma reposição de algo, mesmo que às vezes se torne necessária, né? A gente falar de suplementação, outras coisas, mas nesse caso não é a forma mais direta. E quando passa bastante tempo e o bebê já está maiorzinho e aí a mulher sente que realmente ela não é mais como antes do filho, assim, por conta da rotina e tudo mais. Só que ela quer e ela gostaria de ter. Muitas pessoas falam maca peruana, então tem várias coisas assim relacionadas a isso e inclusive a própria atividade física, como você falou. Porque a pessoa, quanto mais sedentária está, enfim, tem uma relação, não tem? Tem. Porque quanto mais atividade física se faz, na verdade, libera endorfina. Então, a mulher se sente mais ativa, mais feliz, né? Mas a gente vê que tem muito mais a ver com você tirar tempo, você priorizar aquilo, porque o cérebro vai entender que aquilo é importante para ti. Então, se isso está sendo a dificuldade do casal, a abordagem é mesmo tirar tempo para isso. Ter uma rede de apoio, né? A mulher precisa descansar, é uma exaustão, né? O pós-parto, esse primeiro ano do bebê. Então, a gente precisa, muitas vezes, desse apoio para tirar tempo para o relacionamento. Né? Não só falando de sexo em si, mas de todo um preparo, né? De um cuidado ali, de estar perto, de olhar um para o outro como, novamente, né? Parceiros, né? Não só pais. Né? É verdade, e às vezes a gente quer um remédio, quer uma medicação, sendo que o básico é realmente isso, é ter uma rede de apoio, poder ver um filme, poder namorar. E aí sim a vontade vem, mas não é tomando algo, não é assim... Precisa realmente que essa conexão, porque antes era só o casal. E aí chegou o filho e mudou tudo. E aí é correria, é escola, é preparar a lancheira e dar banho. E daí o casal fica mais de lado, Sim. Vai ficando escanteado. E a mulher, ela é muito como você falou, é o cérebro, é a cabeça, não é... Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sobre esse tempo com o casal. Você tirar um tempo, você e o seu marido. Eu acho que é aí que tá o grande segredo, né? É verdade. Pensar sobre, né? A gente se dedicar àquilo. Então, a gente se prepara para tudo, né? Me preparo para vir aqui, a gente se prepara, pensa na roupa, pensa no momento, pensa... Mas, às vezes, para o sexo, não. Então, não é somente chegou ali... Não, a gente tem que ir pensando sobre isso naquele dia. O homem tem que ser um apoio para a mulher, né? Então, principalmente nessa fase, quando o homem apoia, como é gentil, ajuda a cuidar o filho, isso faz diferença. Sem dúvida. Então, a mulher se sente cada dia mais ligada a ele, né? E não fica só aquela coisa de obrigação. Isso é muito importante a gente focar. Adorei essas informações. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser beneficiadas com esse assunto. E agora a gente já sabe que não existe uma pílula mágica, existe rede de apoio, existe conexão, existe um tempo para o casal e aí tudo fluirá naturalmente, né, doutora? Isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço.
Fico muito feliz. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Você já ouviu falar em artrite séptica? Eu trouxe a doutora Mike, nossa ortopedista pediátrica, para nos ajudar a entender e nos explicar o que é essa tal artrite séptica. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, tudo bem? Tudo bom. Então, o que é? Conta para nós. Bom, vamos começar. A artrite séptica é aquilo que a gente chama de uma infecção nas articulações. É quando, pode ser em qualquer uma, mas geralmente elas acontecem nas articulações maiores, ou do joelho, ou do quadril, do ombro, do cotovelo, mas pode também acontecer nas menores. É quando tem um processo infeccioso, então tem uma bactéria ali dentro dessa articulação que faz com que gere um processo infeccioso mesmo, com uma quantidade de pus dentro dessa articulação. Isso acontece bastante em crianças menores, por isso que a gente fala bastante e tal, porque elas são menores, elas do 0 até os 6, 7 anos de idade, é a fase que isso mais pode acontecer. Olha só. E geralmente ela está relacionada muito com a época do ano. Então a gente tem uma sazonalidade que a gente chama de acordo com a temperatura. Então está muito mais relacionado com a fase de inverno, porque daí as crianças elas estão mais suscetíveis por causa da gripe mesmo. Então elas pegam uma infecção respiratória, uma pneumonia, e essa bactéria já está dentro ali da circulação sanguínea da criança e acaba ficando nas articulações em algum determinado momento. Olha só. E quais os sintomas? Geralmente, nas crianças, elas começam com sintomas menores, assim, começa a sentir com um leve desconforto, ou acorda de um dia para o outro sem querer botar o pé no chão, não quer andar, só quer ficar pedindo colo, ou ela fica, aquela criança que é menor, que ainda não caminha, ela fica um pouco mais irritada, dói, se incomoda na hora de trocar fralda e na hora de colocar roupinha. Eventualmente, conforme vai evoluindo, ela pode apresentar febre. Nas crianças maiores, a grande maioria vai ter febre. As crianças menores, que têm menos de 1 ano, às vezes nem febre tem, mas se sente que ela está mais caidinha, que ela está mais irritada, não está querendo comer direito, não quer botar o pé no chão, não quer brincar. Então ela fica mais naquela coisa de falar, tem alguma coisa de errado, mas a gente não sabe dizer exatamente o que é. E geralmente ela tem esse histórico de já ter tido gripadinha antes, ou, em alguns casos, ela tem alguma feridinha mesmo na perna. Uma picadinha de mosquito, ou um raladinho que acabou infeccionando, ficou com uma característica um pouquinho mais de infecção, e daí acaba fazendo com que essa bactéria circule e vai parar na articulação. Olha só. E daí como que é feito esse diagnóstico, doutora? Geralmente, os pais vêm procurar a gente no pronto-socorro, ou até no pediatra mesmo. Eles procuram o pediatra porque a criança não tá brincando do jeito que ela costuma brincar. Então a gente faz o diagnóstico quando ela vem no pronto-socorro pra gente, porque isso é uma emergência, então o pediatra acaba, quando essa suspeita, ele encaminha direto pro pronto-socorro mesmo. Minha mãe vem com a queixa e fala, olha, ele não tá querendo andar, não tá querendo botar o pé no chão, e a gente examina. Quando a gente vai examinar essa criança, a gente às vezes tem que ser bem sutil, porque como ela não fala, ou não consegue se expressar direito, a gente tem que ver exatamente onde dói. Porque ela vem com a gente com a queixa de, não quer botar o pé no chão. Mas qual articulação está doendo? É o quadril? É o joelho? É o tornozelo? Então a gente vai lentamente examinando para ver aonde ela tem o desconforto. Não pode ser em várias articulações. Até pode, mas isso é muito mais comum em aqueles pacientes que são mais tempo internados. Então aquela criancinha de UTI neonatal, que está mais invadida, que tem um sistema imunológico menor, aí pode dar em mais de uma articulação. Geralmente ocorre em uma só. Então, a gente vai ver que ela tá com desconforto. No joelho é muito mais fácil de ver, porque às vezes o joelho fica inchado, pode ter um calor local, a gente pode botar a mão, sentir que está quente, pode estar um pouco vermelho. Mas no quadril, no ombro, no tornozelo, que são articulações mais fundas, a gente não consegue identificar tanto. Então é mais pela dor mesmo, o paciente não quer botar a mão no chão, não quer deixar mexer. Eles começam assim, todo o movimento de você tentar mexer, ele se incomoda, daí dói. Nossa. Então ele não quer deixar mexer. E daí quando a gente vê que essa criança está com dor, aí a gente faz a radiografia. Na fase inicial do diagnóstico, a gente quer mesmo que essa radiografia esteja normal. A gente não quer nenhuma alteração óssea. Então a gente espera o raio-x normal, e se o raio-x vier normal, a gente tem que pedir alguns exames de sangue. Então a gente pede um laboratório para ver a parte inflamatória dela, para ver como é que estão alguns parâmetros. Então a gente tem um hemograma, a gente vai ver ali
um pouquinho de células brancas, que são as células das infecções, um pouquinho aumentado. A gente vai ver o PCR, que é um parâmetro de provas inflamatórias, que a gente chama. O PCR e o VHS vão estar elevados também. Então, a gente consegue ver que com isso, a gente tem um aumento, uma suspeita maior de que tenha uma infecção nessa articulação. Junto com isso, a gente pode pedir um ultrassom também. No ultrassom, a gente vai ver que tem líquido dentro da articulação. Tem um derrame articular, que a gente chama. Então, tem mais uma coleção ali, dizendo que tem alguma coisa ali. Então, geralmente, quando a gente fecha o diagnóstico, a gente precisa daí começar a tratar o quanto antes, né? É muito importante a gente pensar que a gente precisa fazer a diferença entre realmente uma infecção que a gente faz pelo laboratório. Às vezes, por mais que a criança não esteja caminhando e o laboratório está normal, não necessariamente seja uma infecção. Pode ser alguma outra coisa, alguma outra queixa. Ela bateu, caiu, enfim, está com dor só. Então, quando a gente faz o diagnóstico de artrite séptica mesmo, que a gente vê, não, tem uma infecção, essa criança tem uma infecção, tá com febre, tá com dor e tem um laboratório, aí a gente precisa fazer o tratamento. E o tratamento, nesses casos, ele é cirúrgico mesmo. Como o pus que fica acumulado dentro da articulação, ele acaba fazendo lesão na cartilagem dessa articulação. Então ela machuca todas as células e vai fazer com que essa articulação ela fique cada vez mais machucada mesmo. Então a gente precisa chegar lá, tirar esse pus lá de dentro, para daí a gente conseguir começar com o antibiótico. Então só o antibiótico não resolve. Então, Olha só. Então a gente tem que levar essa criança para o centro cirúrgico, a gente precisa abrir essa articulação e a gente precisa tirar toda essa secreção lá dentro. Então a gente precisa lavar bastante com soro, enfim, para daí a gente conseguir levar com antibiótico para tratar a infecção mesmo. Nossa, quanta informação. Muito obrigada por dividir conosco essas informações. Agora eu já sei o que é e eu espero que você também tenha gostado. E atenção, se você notar que a sua criança está com algum sintoma desses que a doutora falou, leva urgente para a emergência, porque agora você já sabe que pode ser algo que realmente necessite até de uma cirurgia, né, doutora? Exatamente. E eu acho que a importância desse tema não é nem saber que ele existe, saber que a artrite séptica é uma coisa que acontece mesmo nas crianças e que o diagnóstico precoce, então a suspeita, e quanto antes essa criança chegar para a gente conseguir tratar, melhor para a criança, melhor para a articulação dela e melhor para a criança como um todo, porque daí a gente vai conseguir tratar ela mais cedo e evitar que sequelas maiores e mais graves aconteçam, porque se esse quadro ele se prorrogar por muito tempo, então pode levar, além de alteração na articulação, ela pode fazer um quadro mais grave, ela pode fazer uma infecção no corpo todo, que a gente chama, né? Então, eu acho que pela fase do ano que a gente tá, de bastante criança gripada e tal, eu acho que vale a pena mais para as pessoas saberem que isso existe e para elas suspeitarem e trazerem para a gente dar uma olhada. Obrigada, adorei e até a próxima. Até. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre desconforto respiratório, que é um assunto que todas as mamães querem saber por conta de resfriados, congestão nasal, pneumonia, dificuldade respiratória, é algo que a gente está vivendo. Então, eu trouxe a Keller, a nossa fisioterapeuta, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, assim, você trabalha na UTI, você vê os bebezinhos com desconforto respiratório, também tem as crianças maiores. Então, para a gente entender o que é o desconforto respiratório. Bom, as infecções respiratórias estão sempre entre as principais causas da busca pelos serviços de saúde, tanto de emergências como de serviços ambulatoriais, consultórios, principalmente agora nas estações mais frias, né? Verdade. E existem alguns sinais que caracterizam os desconfortos respiratórios, que às vezes a família tem dúvida, eu devo levar na emergência, eu devo buscar um profissional. Como que eu posso reconhecer que meu filho está tendo algum desconforto respiratório? Então, esses sinais evidenciam que tem alguma coisa acontecendo ali. E entre esses sinais, o que a gente pode observar, né? Como que os pais podem reconhecer isso em casa? Primeiramente, olhar o estado geral da criança, se essa criança está ativa, se ela está brincando, se ela tem apetite, se ela está no seu estado normal ou se ela está uma criança mais prostrada, uma criança que não está aceitando a alimentação.
E alguns sinais específicos respiratórios, né? Primeiramente, a frequência respiratória. Se essa criança está respirando muito rápido, se ela está respirando muito devagar, né? Existem alguns valores de referência, no caso dos recém-nascidos, entre 40 e 60 movimentos respiratórios por minuto. Olha só. Nas crianças um pouquinho maiores, entre 30 e 50, e nas crianças acima de 2 anos, entre 20 e 40 movimentos respiratórios por minuto. Então, se a criança está muito fora, né, desses padrões, se ela está com uma respiração muito rápida ou muito lenta, se ela faz pausas, né, se ela para de respirar, se ela tem um ritmo muito irregular, ela respira muito rápido, de repente ela para, respira rápido de novo, né, então são sinais que a família pode observar. Um outro sinal que é bem importante é a coloração, se essa criança apresenta algum tipo de cianose ou palidez. Cianose é o quê? Se ela está roxinha nas extremidades, né, nas unhas, nos pezinhos, nas mãos, a gente pode observar, também nos lábios, também é um sinal bem importante de desconforto respiratório. Alguns ruídos, como gemidos, roncos, que pode ser sinal de secreção. O movimento também da cabeça para frente e para trás durante a respiração. Isso é um sinal que a criança está usando a musculatura acessória para respirar. Que é o quê? A gente tem a musculatura que faz a respiração, mas se essa musculatura está em fadiga, se ela está muito cansada, a criança vai utilizar a musculatura que está ao redor para auxiliar no movimento respiratório. Então, ela vai fazer esse movimento de flexão e extensão da cabeça. Então, esses são sinais, né? A febre também é um sinal bem importante, que os pais devem estar monitorando em casa. Então, são sinais que essa criança precisa de uma avaliação profissional. Outro sinal que eu acho importante, porque eu vivi e não reconhecia, a retração de fúrcula. Muitas pessoas nem sabem o que é. As tiragens e retrações são alguns sinais um pouco mais subjetivos, que às vezes as famílias podem ter um pouco mais de dificuldade de entender. Mas basicamente é o quê? É o afundamento de algumas estruturas. Então, essa região aqui da fúrcula, que é a região aqui que está aqui no pescoço da criança, e também a região subcostal e no meio das costelas. Então, se quando a criança respira, a família nota que essa criança faz um afundamento tanto da região da fúrcula ou dessa região subcostal, também é um sinal bem importante de desconforto respiratório. Keller, e quando a gente pensa em ajudar essa criança para melhorar esse desconforto respiratório, como que a fisioterapia entra nesse processo? Bom, até um tempo atrás, a atuação da fisioterapia respiratória era um pouco limitada. Não se tinha ainda muitos estudos a respeito, então as técnicas eram um pouco invasivas e eram mais limitadas ao ambiente hospitalar, ao ambiente de UTI. Mas atualmente nós temos assim evoluído muito na área respiratória, então hoje nós temos muitos recursos, nós temos várias técnicas novas, vários métodos e também estendeu a fisioterapia não só para os serviços de emergência, para os serviços de UTI, mas para os serviços de ambulatório, de consultório e também técnicas muito mais gentis, muito mais respeitosas que podem ser utilizadas tranquilamente por crianças. Na parte de reabilitação, a gente vai trabalhar a remoção dessa secreção, que a criança ela tem mais dificuldade em expelir a secreção, devido às vias aéreas dela serem mais estreitas. Então, no processo inflamatório, essas vias aéreas estão mais suscetíveis e mais edemaciadas, né? Elas incham mais, então tem mais dificuldade de passagem de ar e a criança tem mais dificuldade de expelir a secreção, até porque as crianças menores, elas têm dificuldade para tossir, para cuspir essa secreção, para assoar o nariz, é mais difícil fazer isso com uma criança pequena. A gente também trabalha muito a questão muscular, né? A musculatura acessória, como eu falei, a gente trabalha o relaxamento dessa musculatura através de exercícios de alongamento, a estimulação da musculatura respiratória de maneira correta, de maneira eficiente, para essa criança ter uma musculatura mais funcional, ter um movimento mais funcional. Então, isso tanto nas doenças crônicas, nas patologias crônicas, também nos casos agudos, né? E a gente acaba conseguindo diminuir o risco de internação, prevenir o aparecimento de novas crises, né, no caso das doenças crônicas, e proporcionando aí uma melhor qualidade de vida. Afinal, né, respirar é vida, né? E respirar bem é qualidade de vida. Nossa, adorei. Achei muito interessante a gente poder saber
quais os sinais e como a fisioterapia pode realmente fazer com que essa respiração seja mais efetiva. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, perdão, e até o próximo encontro. Até mais, gente. Você sabe como passar uma notícia negativa de luto, seja de um amiguinho, de um parente ou de um animal para sua criança? É um assunto delicado que nem nós, adultos, às vezes conseguimos assimilar. Imagina a gente ter que passar essa informação para uma criança. Então, eu trouxe a nossa psicóloga para nos ajudar a entender e nos dar dicas para que essa comunicação seja a mais sutil possível e menos traumática, né, Rô? É verdade. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Então, assim, quando a gente pensa nesse tipo de informação, de notícia, como eu falei, é complicado às vezes para os adultos. Imagina para uma criança que não entende ainda o que é a morte. Então, o que a gente pode fazer para não ser algo traumático? É verdade, Mari. Esse é um tema muito importante para a gente estar conversando, porque ele é muito difícil, como você bem colocou no início, é difícil até para nós adultos, imagina para uma criança, né? Mas eu sempre parto do princípio de que a gente deve agir com a criança sempre dentro da verdade. É muito mais prejudicial aquela coisa escondida, velada, onde a criança percebe que algo está acontecendo na família, mas que não é falado. Sabe que eu acabei de me lembrar de um caso que é minha paciente atual, mas eu vou falar só um trechinho, claro que não vai dar de identificar a pessoa. Que nós estamos fazendo um reprocessamento de questões específicas do presente e ela foi bater lá no passado, com 1 ano de idade, com a morte do padrinho. Por quê? Porque ela ficava muito na casa da madrinha. E então, como foi uma coisa, um acidente, como foi algo de repente, toda a família se agrupou lá e ela acabou percebendo aquela tristeza, aquele luto. E isso acabou se refletindo nela no presente, que claro, tinha 1 ano de idade, não tinha a área do cérebro da linguagem formada, não tinha condições de entender realmente o que estava acontecendo e isso acabou repercutindo nos sintomas dela até hoje. Então, enfim, só um caso que eu lembrei. Então, assim, a importância da gente sempre falar a verdade e sempre, eu acho que a gente pode esperar também a criança fazer as perguntas. E de acordo com o que ela pergunte, a gente ir explicando com palavras simples, né, de acordo com cada faixa etária, mas nunca deixar nenhuma pergunta sem responder. Se não sabe, falar, eu não sei, mas eu vou pesquisar. E procurar explicar cada família de acordo com a sua crença, de acordo com a sua religião, de acordo com o que a família acredita. Eu acho bacana, tem famílias que explicam virou uma estrelinha, tem famílias que explicam está no colo da Nossa Senhora, está ao lado de Deus, está te olhando, está dentro de você. Eu acho lindo quando explica isso, vai estar sempre na sua mente, no seu coração, na sua cabeça, no seu coração. Então cada família pode explicar, deve explicar de acordo com a sua crença, sempre falando a verdade, claro, usar as palavras de acordo com que a capacidade da criança, tanto emocional quanto cognitiva, de acordo com a idade, tem, né, para absorver aquilo, sempre com muito cuidado, com muito afeto, ficar próximo. A criança no dia mesmo, né, que acontece, ela deve ficar muito próxima de uma pessoa que ela se sinta segura, de uma pessoa que a ame e que ela ame. Ela não precisa participar de todo o ritual de velório, enterro, mas é importante que de alguma parte ela participe e que ela também faça o próprio ritual dela de despedida. A gente pode sugerir, se ela quiser. Se ela não quiser, tem que ser respeitada. Você gostaria de fazer um desenho? Você gostaria de fazer uma cartinha? Né? Eu vejo que é muito dessa maneira. E se ficar próximo, né? Claro que a criança vai vivenciar o luto, toda a família vivencia, todas as pessoas vivenciam, né? Só que com o apoio, todas as situações difíceis ficam mais fáceis de ser atravessadas. Às vezes a gente pensa assim num bichinho de estimação
que a criança está muito próxima, assim, e aí muitas vezes é a primeira perda daquela criança. Exato. Então, às vezes até o animal ele tem esse papel em algumas famílias, assim, eu quero ter um animal que ele vai durar uns 15 anos, e daí quando a criança chega na família o animalzinho já está ali, então 4, 5 anos a criança perde o bichinho. Então é a primeira vez que a criança se depara com uma perda, um bichinho que esteve desde que ela nasceu, que faz parte da vida, da rotina. Então, assim, é algo que vai ser difícil para aquela criança, mas também, às vezes, a gente não tem noção de como aquela criança pode superar também, se for da forma correta. Faz uma cartinha, tá junto com a criança, daí ela nos mostra que ela tem uma capacidade assim, de entender, aceitar, que às vezes a gente nem imagina também, tem essas situações, né? Tem sim, exatamente. Normalmente a primeira experiência de luto infantil é com um bichinho de estimação. Peixinho é muito comum. Aí, né, faz sempre o ritual, leva de volta no mar, aqui a gente tem muitas mar opções. por todo lado, tem muitas opções. E é muito comum, sim, e serve como uma primeira experiência. E da maneira que essa experiência for tratada, essa criança vai ficar mais fortalecida, ela vai ter uma base para resolver melhor outras situações difíceis da vida dela. Ou não, né? Por exemplo, se o bichinho de estimação morre e a família mente para a criança, e ela acaba percebendo de alguma maneira que algo aconteceu, fica algo velado, fica algo não resolvido. Ou se for extremamente traumático, até para os pais, a criança vê um sofrimento muito grande dos pais, né? Ou a criança não tiver seus sentimentos, seu sofrimento acolhido também. Então, tudo isso pode repercutir de uma maneira positiva ou negativa nas próximas situações que essa criança vai vivenciar, de frustração, de luto, de morte, enfim. Nossa, quanta informação e como é importante a gente ter essa segurança, às vezes até, se não se sente seguro, buscar ajuda profissional para conversar com a criança sobre aquele assunto. Eu acho que é positivo também. Não consigo lidar com essa situação, não sei como falar para o meu filho, então levo no profissional para que o profissional trabalhe junto com a criança essa emoção, para que não gere traumas futuros e depois a criança não saiba como lidar com o luto na vida adulta, né? Porque nós passaremos muitas vezes por isso, né? Perfeito. E tem algo muito importante, assim, quando a gente reprocessa o luto, a criança ou adulto, enfim, ele não sofre o que é desnecessário. Não é que ele vai esquecer aquele animal, vai esquecer aquela pessoa, vai esquecer o que viveu, ou vai esquecer o que aconteceu, ou a morte. Mas a pessoa sofre dentro do limite necessário. O luto não extrapola, não mobiliza a vida daquela criança ou daquela pessoa para estar só em torno daquela pessoa ali que está fazendo falta, né? Porque muitas vezes isso acontece, a família perde alguém importante e acaba todo mundo vivendo o resto da vida em torno daquilo ali. Então existe uma parte do luto que é necessária, que é natural, mas existe uma parte do luto que a gente percebe que é disfuncional. Quando a pessoa está sofrendo demais, ou quando esse luto está durando muito tempo, ou quando quer evitar que isso aconteça, né? Então a gente pode fazer um trabalho com um protocolo de luto para que esse sofrimento seja mais equilibrado e mais bem processado pelo cérebro. Muito obrigada por obrigada trazer a você. todas essas informações. Eu espero que tenha te ajudado. E se você está com alguma dificuldade aí nesse assunto, manda mensagem para a gente que a gente com certeza vai te ajudar a processar todas essas informações e esses sentimentos. Até a próxima. Até, obrigada a você.